É ótimo ver você novamente no Revenge Mangan. Hoje, a história que vou compartilhar acontece em São Paulo. Meu nome é Camila Oliveira, tenho 32 anos e no mês passado minha irmã tentou transformar minhas férias dos sonhos em um serviço de babá gratuito. Passei meses planejando essa viagem para o Rio de Janeiro, dando olhadas escondidas em fotos de praias entre uma reunião e outra, contando os dias para a semana em que eu finalmente poderia desligar meu e-mail de trabalho e lembrar como era a sensação de respirar. As passagens estavam compradas, o hotel estava totalmente pago. Minha resposta automática de fora do escritório já estava redigida. Tudo o que eu tinha que fazer era aparecer no aeroporto. Em vez disso, 3 dias antes do meu voo, minha irmã ligou e nem sequer disse olá. Ela simplesmente começou a falar sobre como a babá dela havia cancelado, as crianças estavam sem escola e como tudo funcionaria perfeitamente porque eu poderia simplesmente ficar na casa dela durante a semana. Quando lembrei a ela que estava saindo da cidade, ela riu como se eu estivesse contando uma piada. Você está seriamente escolhendo uma viagem em vez da sua própria família? Ela disparou. Ajudar a família é difícil demais para você agora? Em menos de 1 hora, minha mãe estava no telefone me ordenando a cancelar. Meu pai me ligou me chamando de egoísta. E de repente, eu era a vilã, porque não queria jogar fora milhares de reais e uma folga que só acontece uma vez a cada 3 anos para ser babá. Eu não gritei, não implorei para que entendessem. Terminei de arrumar minha mala, imprimi meu cartão de embarque e entrei naquele avião de qualquer maneira. E quando voltei para casa, entrei no meu apartamento, olhei em volta e congelei. Minha irmã não tinha apenas tentado me fazer sentir culpada. Ela cruzou uma linha que não pode mais ser desfeita. Se você acha que se recusar a ser babá não leva a polícia, tribunais e uma família completamente despedaçada, continue ouvindo. Se essa tivesse sido a primeira vez que minha irmã me pediu um favor, talvez eu tivesse cedido. Mas isso não foi uma emergência isolada. Era um padrão que vinha se construindo há anos. Mariana é 3 anos mais velha que eu. Quando éramos crianças, ela parecia minha melhor amiga de berço. Compartilhávamos o quarto, as roupas, sussurrávamos sobre paixões sob as cobertas. Naquela época, era ela quem me protegia dos valentões, me dava sobremesa extra, dizia que eu podia fazer qualquer coisa. Em algum momento entre o casamento dela, o nascimento de 2 filhos e eu me mudando para o meu próprio apartamento na capital, aquela energia de irmã mais velha se transformou em outra coisa. No começo eram coisas pequenas. Ei, você pode passar e pegar o Pedro na escola? O Ricardo ficou preso no trabalho. Ou, a Bia está com febre e estou exausta. Pode comprar um remédio no caminho para cá? Eu não me importava. Amo meus sobrinhos e meu trabalho como coordenadora de eventos é flexível o suficiente para que eu possa sair um pouco mais cedo às vezes. Mas os pedidos foram crescendo. Noites inteiras de sábado desapareciam, porque ela me mandava uma mensagem 1 hora antes do turno dela. Você está livre, né? Preciso que fique com as crianças. Se eu hesitasse, ela me lembrava daquela única vez que me ajudou a mudar de apartamento. Como se fosse um crédito vitalício de cuidados infantis que ela ainda estivesse descontando. Quando reservei minha viagem para o Rio, já me sentia menos como a tia legal e mais como um plano reserva de babá. Contei a todos sobre as férias com meses de antecedência. Falei sobre aulas de surf, caminhadas no calçadão, salvei fotos dos quartos de hotel no meu celular como se fossem murais de visualização. Brinquei que por 1 semana eu ia fingir que morava perto do mar. Mariana sabia de cada detalhe. Ela revirava os olhos toda vez que eu mencionava, mas achei que era apenas o sarcasmo dela. Então, quando ela ligou 3 dias antes do meu voo e abriu com: Ok, o plano é o seguinte, você vem ficar na nossa casa durante a semana. Como se minha vida fosse dela para agendar, algo em mim estalou um pouco. Lembrei a ela que já tinha pago por tudo, que não era reembolsável, que eu precisava desse descanso. Ela não recuou nem por 1 segundo. Ela foi direto para a culpa, dizendo que a babá deles tinha dado cano, que a creche era cara demais por 1 semana inteira, que ela e o Ricardo mereciam uma pequena folga em um resort e que eu deveria querer ajudar. Sugeri aplicativos onde se encontra babás verificadas. Ofereci ajuda para procurar opções, até disse que ajudaria com dinheiro se o problema fosse o custo.
Ela me cortou com: por que eu pagaria uma estranha quando minha própria irmã está aí sentada sem fazer nada? Sentada sem fazer nada. Era assim que ela via minha vida. Não as noites tardias em eventos. Não os fins de semana em pé garantindo que os casamentos de outras pessoas corressem bem. Não os meses de planejamento para me dar uma semana de folga. Apenas fazendo nada. E tudo porque finalmente eu disse não. O silêncio após aquela ligação não durou muito. Na noite seguinte, assim que eu terminava o cronograma de um evento no meu notebook, meu celular acendeu com o nome da mãe na tela. Eu já sabia como aquela conversa seria. Atendi, assim mesmo. Ela não se deu ao trabalho de fazer sala. Camila, disse ela naquela voz tensa que usa quando já decidiu que estou errada. Sua irmã acabou de me ligar chorando. O que está acontecendo? Recostei-me na cadeira e encarei o teto. Ela quer que eu cancele minha viagem e cuide das crianças para que ela e o Ricardo possam ir a um resort. Eu disse que não. Minha mãe nem esperou o resto da frase. Cancele a viagem, disse ela como se estivesse me pedindo para comprar leite no caminho de casa. A família vem em primeiro lugar. Você pode ir à praia outra hora. Ri uma vez porque ou era isso ou chorar. Estou planejando isso há meses, mãe. Não posso simplesmente mudar. Está tudo pago. Tenho me matado de trabalhar. Eu preciso disso. Ela suspirou daquele jeito decepcionado que diz mais do que qualquer palavra. Sua irmã está exausta. Ela tem 2 filhos, um emprego em tempo integral, uma casa para cuidar. Você tem um emprego e um apartamento. Você é solteira, você é flexível. É isso que a família faz. Nós nos ajudamos. Antes que eu pudesse responder, ouvi o clique de outro telefone sendo atendido e a voz do meu pai entrou na linha. Isso é verdade? Perguntou ele. Sua irmã está se afogando e você está se recusando a ajudar porque quer férias? Meu queixo travou. Não é isso que está acontecendo. Venho ajudando há anos. Só estou dizendo não uma vez. Uma semana. Uma semana de você sendo egoísta, ele rebateu. Eu não te criei para se colocar acima da sua família. Mariana está lá fora trabalhando em turnos, criando 2 filhos, e você fugindo para o rio para beber drinks na praia? Como isso soa? Senti meu rosto esquentar, mesmo que eles não pudessem me ver. Soa como se eu fosse uma mulher adulta que tem permissão para gastar seu próprio dinheiro em algo que planejou por meio ano, disse eu, tentando manter a voz firme. Soa como se eu amasse meus sobrinhos, e provei isso repetidamente, mas não sou a mãe deles. Mamãe interveio novamente. Camila, apenas cancele o voo. Você consegue um crédito. Pode ir outra vez. Sua irmã precisa de você agora. Ela disse isso como se fosse a resposta mais óbvia do mundo, como se não houvesse reservas não reembolsáveis e pedidos de férias aprovados, e o fato de que eu estava a um colapso de distância de um esgotamento total. Olhei para a pequena gaveta no meu aparador onde eu tinha 2 envelopes guardados, a surpresa que vinha mantendo há semanas. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos ouvidos. Sabe de uma coisa? Eu disse lentamente. Há algo que eu pretendia contar a vocês. Caminhei até lá, abri a gaveta e segurei os envelopes, embora eles não pudessem ver. Esta viagem não era só para mim. Houve uma pausa na linha. O que você quer dizer? Perguntou meu pai. Respirei fundo. Eu comprei 3 passagens, reservei um quarto maior. O plano era que você e a mamãe viessem comigo. Eu ia fazer uma surpresa. Achei que vocês também precisavam de um descanso. O silêncio desta vez foi diferente. Eu consegui imaginá-los se olhando. Mamãe foi a primeira a falar, com a voz subitamente mais suave. Você fez isso? Sim, eu disse. Queria fazer algo legal. Vocês não tiram férias de verdade há anos. Achei que poderíamos ir juntos, só nós 3. Meu pai limpou a garganta. Quando falou novamente, a agressividade tinha sumido. Ele começou a fazer perguntas. Quando eram os voos? Qual hotel? O que faríamos lá? Contei a ele sobre o passeio de escuna que reservei, a reserva para o jantar à beira-mar,
o lugarzinho de frutos do mar de que todos falavam. Quando desligamos, mamãe parecia animada. Papai já estava brincando sobre comprar um chapéu de palha. E nem uma única vez eles me disseram para cancelar mais nada. 10 minutos depois, meu celular vibrou com uma mensagem de Mariana. "Bela jogada", escreveu ela. "Comprando eles com passagens aéreas. Acho que agora sei onde eu fico na fila." Encarei a mensagem por um longo tempo. Meus dedos pairaram sobre o teclado, prontos para explicar, para me defender, para lembrá-la de que esse era o plano o tempo todo. Então, coloquei o celular de lado. Pela primeira vez, não expliquei, não discuti. Deixei que ela ficasse com raiva e mantive meus planos exatamente como estavam. Não vou mentir, quando o avião finalmente pousou no Rio, eu meio que esperava que meu celular acendesse com alguma bomba de culpa de última hora da Mariana. Em vez disso, tudo que eu tinha eram alguns e-mails de trabalho e uma mensagem do meu pai dizendo: "Acabamos de pousar também. Vejo você no hotel." Pela primeira vez em muito tempo, permiti-me ficar animada. No hotel, ver meus pais entrando no saguão com suas pequenas malas de mão, olhando em volta como crianças em sua primeira excursão escolar, fez cada discussão valer a pena. Minha mãe ficava dizendo que o lugar era chique demais, e meu pai brincava que nunca sairia se o café da manhã fosse grátis. Naquela primeira noite, caminhamos pela orla, o céu ficando rosa e dourado. Meus pais paravam a cada poucos metros para apontar os barcos. No jantar, mamãe experimentou muqueca pela primeira vez e anunciou que viveu errado a vida inteira. Papai pediu uma bebida com um guarda-chuvinha e fingiu não gostar, enquanto claramente amava cada gole. Entre rir deles, eu dava uma olhada no celular. Nada da Mariana. Sem "espero que se divirtam", sem comentários passivo-agressivos. Apenas nada. No segundo dia, quando fomos ao passeio de barco, mamãe ficou na amurada com o vento no cabelo, olhos brilhando, e sussurrou: "Obrigada, querida. Eu não percebi o quanto precisava disso." Papai tirou umas 100 fotos borradas e ficava dizendo: "Não acredito que estamos realmente aqui." Naquela noite, mamãe postou uma das fotos menos borradas de nós três no Facebook, com uma legenda simples como "Rio com minha menina" e um emoji de coração. Vi primos e velhos amigos da família comentando, dizendo como estávamos bem. O nome de Mariana nunca apareceu, mas eu sabia que ela veria. Eu disse a mim mesma que o silêncio significava que ela tinha se acalmado. Talvez ela estivesse envergonhada. Talvez tivesse percebido que forçou demais a barra. Mas os momentos de silêncio, deitada na cama do hotel com o ar-condicionado zumbindo, eu não conseguia afastar a sensação de que isso não tinha acabado. Mariana não é do tipo que deixa as coisas passarem. Ainda assim, afastei esse pensamento. Foi à praia com meus pais. Observei meu pai dobrar teimosamente a calça jeans em vez de comprar uma sunga. Deixei minha mãe me arrastar para lojas de lembranças para olhar canecas e ímãs. Por uma semana, permiti-me ser filha e turista em vez de babá de plantão. No último dia, meus ombros relaxaram. Meu cérebro finalmente parou de girar com trabalho e drama. No voo de volta, mamãe adormeceu no meu ombro e papai roncava suavemente no corredor. E lembro-me de pensar: talvez esta viagem tenha consertado mais do que eu imaginava. Essa sensação durou exatamente até o carro de aplicativo parar em frente ao meu prédio em São Paulo. O saguão parecia o mesmo, o corredor tinha o mesmo cheiro. Arrastei minha mala até a minha porta, digitei o código e a empurrei com um movimento fácil e automático de quem volta para casa. Então, eu realmente olhei para dentro. Minha sala parecia ter sido sacudida. Almofadas do sofá no chão, gavetas meio abertas, um abajur tombado de lado. De onde eu estava, conseguia ver a porta do meu quarto aberta. Minha caixa de joias tombada na cômoda, seu conteúdo espalhado. Por um segundo, meu cérebro se recusou a processar. Fiquei apenas parada ali, com a alça da mala ainda na mão, ouvindo meu próprio batimento cardíaco. Eu tinha ido na minha viagem de qualquer maneira, exatamente como todos disseram que eu não deveria. E enquanto eu estava fora, algo ou alguém garantiu que eu pagasse por isso.
Por um momento, honestamente, pensei que talvez tivesse apenas esquecido de limpar antes de sair. Foi o quanto meu cérebro lutou contra o que meus olhos viam. Então os detalhes começaram a não se encaixar. A gaveta sob a TV onde guardo meu passaporte estava aberta um pouco demais. A porta do armário de casacos estava entreaberta. Uma manga de uma jaqueta de inverno presa no batente, como se alguém a tivesse fechado com pressa. Minha garganta secou. Soltei a mala e entrei devagar, como se me mover rápido demais fosse piorar tudo. Meu notebook de trabalho não estava na mesa de centro onde eu o deixara. O cabo de carregamento pendia da borda como se alguém o tivesse arrancado bruscamente. No meu quarto, a caixa de joias que minha mãe me deu no meu aniversário de 25 anos estava de lado, os compartimentos de veludo vazios. A gaveta de cima da minha cômoda estava aberta, calcinhas e camisetas meio caídas para fora. Fui direto para a pequena gaveta sob a TV onde guardo documentos importantes e meu passaporte. Vazia. Esse foi o momento em que meu estômago realmente revirou. Isso não foi uma busca desordenada. Quem quer que estivesse aqui sabia exatamente onde procurar. Fiquei ali tremendo e então um único pensamento atravessou o pânico. As câmeras. Após um susto de invasão no nosso prédio no ano passado, instalei uma pequena câmera Nest no canto da sala e outra no corredor, apontada para a porta da frente. Eram principalmente para a paz de espírito. Agora era a única coisa que me impedia de desmoronar. Minhas mãos atrapalharam-se um pouco enquanto pegava o celular e abri o aplicativo. Voltei os registros da semana até ver. Terça-feira à tarde, 2 dias após o início da minha viagem. O carimbo de data e hora brilhava na tela enquanto a porta da frente se abria. Inclinei-me mais perto, esperando um estranho encapuzado, talvez uma figura mascarada, algo que fizesse sentido. Em vez disso, assisti a minha própria irmã entrar no meu apartamento. Mariana cruzou o limiar como se fosse a dona do lugar, vestindo leggings e um moletom largo. Reconheci o cabelo preso em um coque bagunçado. No vídeo, ela não parecia nervosa. Não parecia apressada. Ela fechou a porta atrás de si, jogou as chaves na minha mesa de entrada e foi direto para a cozinha. Assisti enquanto ela abria minha geladeira, pegava uma bebida, dava um longo gole como se tivesse acabado de chegar do trabalho. Então ela caminhou até a sala, pegou meu notebook, abriu, digitou algo e o colocou de volta. Alguns segundos depois, ela olhou para cima, para a câmera, direto para ela. Sem sobressalto, sem surpresa, apenas um olhar frio e irritado, como se a câmera fosse um inconveniente. Então ela saiu do quadro. Mudei para a câmera da sala. Lá estava ela novamente, abrindo gavetas, levantando almofadas, revirando meu aparador. Ela foi ao meu quarto, voltou com minha caixa de joias, sentou-se no sofá e começou a escolher as peças, segurando-as contra a luz, separando algumas em uma pequena pilha. Quando ela se levantou, a pilha foi para dentro da bolsa dela. Mais tarde, ela puxou a gaveta sob a TV onde eu guardava o passaporte, folheou-o, tirou o passaporte, olhou para ele por um segundo e depois o jogou na mesma bolsa com as joias. Não sei quanto tempo fiquei ali assistindo minha própria irmã desmantelar calmamente minha vida, mas, em certo momento, meus joelhos cederam e tive que me sentar. Este não era um estranho. Este não era um ladrão desesperado. Esta era a pessoa que acabara de passar uma semana dizendo a todos que eu não me importava com a família. Pausei o vídeo, respirei fundo, o que pareceu engolir vidro quebrado, e fiz a única coisa que fazia sentido. Liguei para a polícia. Minha voz tremia enquanto eu explicava que houve uma invasão e que eu tinha o vídeo. E sim, eu conhecia a pessoa. E sim, eu queria prestar queixa. Depois de desligar com o despachante, liguei para meus pais. Quando eles chegaram e eu passei o vídeo na TV, a mão da minha mãe voou para a boca. Ela viu Mariana mexendo nas minhas joias, viu-a deslizar o colar que mamãe me dera para dentro da bolsa e chegou a cambalear um passo para trás. Meu pai não disse uma palavra. Seu queixo travou. Seus olhos ficaram fixos na tela enquanto a filha mais velha deles drenava minha vida para sua bolsa, um objeto roubado de cada vez. Pela primeira vez na vida, vi meus pais enxergarem Mariana com clareza, e vi seus rostos desmoronarem ao perceberem que,
Ao me chamarem de egoísta, estavam defendendo a filha errada. Os policiais apareceram mais rápido do que eu esperava. 2 deles, fardas impecáveis, mãos descansando perto dos cintos, olhos varrendo meu apartamento daquele jeito praticado de quem já viu coisa muito pior. Levei-os a cada cômodo, apontando o que faltava, o que estava fora do lugar, o que deveria estar ali e não estava. Então nos sentamos no meu sofá e eu mostrei as filmagens na TV. Eles assistiram em silêncio. Quando o rosto de Mariana apareceu, claro como o dia, um deles olhou para mim. Você disse que esta é sua irmã? Perguntou ele. Sim, eu disse. A palavra tinha gosto de ferrugem. Ela já teve permissão para estar aqui quando você não está em casa? Ela costumava ter, eu disse. Dei a ela uma chave anos atrás para emergências. Peguei de volta depois que ela começou a usar meu apartamento como depósito, sem perguntar. Troquei a fechadura. Ela não tem motivo para ter uma chave agora. Ele assentiu lentamente. E você tem certeza de que quer prosseguir com a queixa? Pensei em toda a culpa jogada sobre mim por causa do serviço de babá. Pensei em meus pais me dizendo para cancelar a viagem, me chamando de egoísta. Pensei no meu passaporte na bolsa dela, no meu notebook de trabalho, nas minhas joias. O jeito que ela olhou direto para a câmera, como se me desafiasse a fazer algo. Tenho certeza, eu disse. Os dias seguintes foram um borrão de depoimentos, formulários e ligações. Os investigadores conseguiram um mandado para revistar a casa dela no subúrbio. Encontraram meu notebook em um armário, formatado, mas ainda rastreável. O número de série batia com meu recibo de compra. Encontraram meu passaporte em uma gaveta da cozinha como se fosse apenas uma coisa qualquer jogada por ali. Encontraram o colar que minha mãe me deu de aniversário escondido no fundo da caixa de joias da Mariana. Quando a levaram para a delegacia, pelo que o detetive me contou, ela tentou inventar uma história no começo. Disse que estava apenas dando uma olhada no meu lugar enquanto eu estava fora, que estava pegando algumas coisas emprestadas até eu voltar, que compartilhamos tudo como irmãs e que isso era apenas um mal-entendido exagerado. Então eles mostraram o vídeo a ela. O detetive disse que o rosto dela mudou quando se viu na tela. Não do jeito chocado de alguém pego fazendo algo de que se arrepende, mas do jeito irritado de alguém aborrecido por ter que lidar com as consequências. Ela ainda insistia que era um assunto de família, que não deveria envolver a polícia. Tarde demais para isso. A notícia correu mais rápido do que eu imaginava ser possível. O gerente dela, na grande loja de departamentos, ouviu sobre a prisão antes mesmo de Mariana ter a chance de contar sua versão. Eles a suspenderam e depois a demitiram silenciosamente. Aparentemente, ser pega em vídeo roubando de um parente não é uma boa imagem para alguém que tem acesso a estoque e dinheiro. Quando chegou a data do julgamento, sentei-me de um lado da sala com meus pais. Mariana sentou-se do outro com seu defensor público, queixo erguido, olhos fixos à frente. Ela teve que aceitar um acordo para uma acusação reduzida, mas ainda ficou no registro dela. Invasão de domicílio, furto, restituição, serviço comunitário, um período de liberdade condicional e uma ordem de restrição para não entrar em contato comigo, pelo menos por um tempo. O juiz perguntou se ela tinha algo a dizer. Mariana finalmente se virou para encarar o tribunal. Eu estava apenas cansada, disse ela. Eu faço tudo. Eu trabalho, eu cuido das crianças, meu marido fica fora metade do tempo. A Camila fica correndo por aí planejando festas e indo viajar. Eu só queria que ela entendesse como é perder algo do jeito que eu perdi minha liberdade. Nem uma única palavra de sinto muito. Nenhum indício de que ela via algo errado em entrar na minha casa e tratar minhas coisas como garantia pela minha recusa em ser babá. Sentada ali, ouvindo-a chamar minha vida de correr por aí, ouvindo-a se pintar como uma vítima dos meus limites, algo em mim esfriou. Minha mãe limpou as lágrimas do rosto. Meu pai encarou o chão como se quisesse que ele o engolisse. Quando a sentença foi proferida, não houve suspiros dramáticos nem colapso de filme de TV. Apenas detalhes. Meses de condicional, uma parte de seus salários indo para a restituição assim que encontrasse um novo emprego, aconselhamento obrigatório, uma ordem de restrição e uma verdade não dita pairando sobre todos nós.
Mesmo quando a sentença terminasse, nada entre nós voltaria a ser o que era. Nas semanas após o tribunal, tudo ficou silencioso de uma forma que não parecia paz, mas sim um rescaldo. Era como se alguém tivesse arrancado o cabo de energia da nossa família e estivéssemos todos andando no escuro, fingindo que ainda podíamos enxergar. Mariana cumpriu sua condicional e serviço comunitário em algum lugar fora da minha vida. Eu não falava com ela. Não poderia, mesmo que quisesse. A ordem de não contato significava sem ligações, sem mensagens, sem encontros acidentais, sem aparecer na minha porta usando as crianças como desculpa. De vez em quando, meus pais a mencionavam de passagem. Como ela reclamava de recolher lixo na beira da estrada. Como ela dizia ao conselheiro que não havia nada de errado com o que fez. Como ela ainda insistia que isso deveria ter sido um assunto de família. Mas, pela primeira vez em anos, meu celular não estava acendendo com mensagens de última hora do tipo «Ei, pode cuidar das crianças?» ou exigências carregadas de culpa disfarçadas de favores. Fui trabalhar, organizei eventos, lidei com noivas estressadas e organizadores de conferências, e quando voltava para casa, meu apartamento era apenas meu apartamento. Sem brinquedos deixados no chão, sem copos infantis na pia de uma entrega não planejada, sem a sensação de que, a qualquer momento, minha noite poderia ser sequestrada. A quantidade de espaço mental que se abriu quando eu não estava constantemente me preparando para o próximo pedido foi honestamente chocante. Com todo esse espaço vazio, tive que descobrir o que fazer comigo mesma, além de esperar pelo drama. Entrei em um grupo de apoio online, um cantinho na internet para pessoas lidando com dinâmicas familiares tóxicas ou manipuladoras. No começo, eu apenas lia. Rolava as postagens de pessoas com pais que colocavam irmãos uns contra os outros. Irmãos que tratavam o "você é solteira" como um cartão de débito que podiam passar sempre que precisavam de mão de obra gratuita. História após história soava desconfortavelmente familiar. A prima que só ligava quando precisava de dinheiro. O irmão que esperava que a irmã largasse tudo pelos filhos dele porque ela ainda não tinha uma família de verdade. Era como se alguém tivesse pegado pedaços da minha vida e os traduzido nas vozes de outras pessoas. Eventualmente, comecei a compartilhar também. Não a história toda de uma vez, apenas partes. Como "você é flexível" se tornou código para "seus planos não importam". Como cada não vinha acompanhado de um sermão. Como minha irmã entrou na minha casa com uma chave reserva e saiu com meu passaporte. As pessoas não me diziam que eu tinha exagerado. Não perguntavam por que eu não deixei pra lá pelo bem da família. Elas diziam palavras como pisoteio de limites, senso de direito e manipulação emocional. E pela primeira vez, essas palavras não pareceram duras demais. Elas pareceram precisas. Enquanto isso, meu relacionamento com meus pais começou a ficar diferente. Aos domingos, eles começaram a dirigir até a capital com mais frequência, reclamando dos preços dos estacionamentos, mas aparecendo de qualquer maneira. Às vezes íamos a uma lanchonete casual, perto do meu prédio. Às vezes eu cozinhava algo simples e comíamos na minha pequena mesa da cozinha. Meu pai reclamava do trânsito na Bandeirantes ou na Marginal. Minha mãe fazia 1 milhão de perguntas sobre qualquer evento que eu tivesse naquela semana. De vez em quando, no meio de passar a salada ou servir mais chá gelado, um deles ficava quieto e dizia algo como: "Lamentamos muito não ter ouvido você antes." Ou "Não consigo acreditar que te chamamos de egoísta." Nas primeiras vezes, esses comentários doeram mais do que consolaram. Parte de mim queria disparar. Vocês poderiam ter acreditado em mim quando era apenas a minha palavra. Mas outra parte de mim sabia que, pelo menos agora, eles estavam vendo por si mesmos, sem que eu tivesse que me desdobrar para provar. Não tenho certeza se o ressentimento algum dia desaparecerá completamente, mas sinto que ele está afrouxando o aperto. Nunca voltei a ser a babá de plantão. Mesmo depois que a ordem de restrição expirou, mantive minha linha traçada na areia. Enviei presentes de aniversário para meus sobrinhos pelo correio. Livros, pequenos kits de artesanato, coisas que a mãe deles não poderia transformar em arma. Mas não fui à casa deles. Não me sentei no sofá da Mariana fingindo que não lembrava do meu notebook guardado no armário dela, do meu passaporte na gaveta dela.
Aquelas crianças não merecem ser punidas pelas escolhas da mãe. Mas eu não mereço voltar para uma situação que já provou não ser segura para mim. Amá-los e me proteger ao mesmo tempo é um equilíbrio estranho, mas é um que finalmente estou disposta a manter. A maior lição em tudo isso foi feia e simples. Somos família não é um passe livre. Não apaga o respeito básico. Não significa que você deve a alguém seu tempo, seu dinheiro, sua saúde mental ou as chaves da sua porta da frente apenas porque compartilham o mesmo DNA. Família de verdade, sejam parentes ou não te pune por ter uma vida própria. Eles podem ficar decepcionados às vezes, claro. Podem desejar que você tivesse feito uma escolha diferente, mas não invadem sua casa para provar um ponto porque você ousou dizer não. Ligar para a polícia para minha própria irmã foi uma das decisões mais difíceis que já tomei. E ainda há dias em que eu gostaria de nunca ter sido colocado em posição de tomá-la. Mas toda vez que tranco a porta da frente agora e sei exatamente quem tem acesso ao meu espaço, toda vez que digo não sem escrever uma redação de 3 parágrafos para justificar, sei que fiz a coisa certa. Estabelecer limites não te torna insensível. Significa que você finalmente percebeu que sua segurança e sua sanidade importam. Mesmo quando a pessoa que te fere compartilhe o seu sobrenome. E se alguém na sua família estivesse no meu lugar, se seu próprio irmão entrasse na sua casa porque você não quis ser babá e tratasse tudo o que você possui como garantia para o ressentimento dele, o que você diria para essa pessoa fazer? Você realmente pediria para perdoar e esquecer pelo bem da família? Ou existe uma linha que, uma vez cruzada, significa que simplesmente não há caminho de volta para o que era antes? Nossa equipe no Revenge Mangan se dedica a criar roteiros significativos, emocionais e baseados em histórias que mantêm os espectadores engajados, ao mesmo tempo que parecem reais. Todas as nossas histórias de vingança são inteiramente fictícias e criadas com o objetivo de compartilhar lições de vida e mensagens educativas positivas com nosso público. Este roteiro destaca a importância dos limites pessoais, mostrando aos espectadores que dizer não, mesmo para a família, é por vezes necessário para a saúde mental e a segurança. Também ensina que o amor não significa aceitar manipulação ou abuso, e que as ações têm consequências reais, mesmo dentro de uma família. Através dessa história de vingança familiar, os espectadores são encorajados a refletir sobre o respeito, a responsabilidade e como as relações familiares saudáveis devem realmente ser.